era que se tinha uma porção de uma mensagem que eu a tinha aí comigo, mas eu continuava e dava as voltas e eu não falei nessa parte aí, não falei, mas depois, aí quando estava a mensagem correndo, rodando a mensagem, aí eu a abri e é que é algo tão formoso quando isso chega e que retumba em ti isso, vai retumbando e diz, quando terminar, fala isso, quando terminar. Mas é algo tão simples e ao mesmo tempo tão glorioso, porque olhem como tudo se cumpre na forma como ele começou a operar no ministério. Sempre ele dizia, desde que se começou, ele dizia, lê, enquanto eu passo, lê. Lê isso aqui, lê aquilo lá, lê isto, enquanto eu passar. E eu preparava os estudos para ele e ele me diz, lê tudo isso, começa a ler desde 65 para baixo. Sempre me falava, coloca as mensagens para mim que falem desse tema, mas começa desde as mensagens de 65 para trás. Enquanto eu passo, sempre me falava, depois do 63, com a abertura dos selos, a revelação do que continha, já a mensagem pôs talvez à luz dos selos o que ele falava antes, ou falou antes, e entende por que muitas coisas ele falava, se entende, que depois foi corrigido, isso foi corrigido pelo Espírito Santo, quando ele falava que a noiva passava pela tribulação, e dizia, não, a noiva não passa pela tribulação. Também ele falava isso da evidência do Espírito Santo, dizia que era o falar em línguas e essas coisas, e bem melhor é o que recebem a palavra da hora. Resumindo, e ele me dizia, lê daí, lê tudo que fala desse tema, referente a esse tema, enquanto eu passo, ou passe. E também ele dizia, coloca-te o assovio enquanto tu falas, coloca o assovio, quando eu passar tu o tiras. Porque onde estava o assovio era onde estava a voz de Deus, a presença de Deus. E isso ele nos deixou um ensinamento aí e não percebíamos, não dávamos conta disso, não percebíamos isso. Onde é que iria estar a voz de Deus no meio da sua igreja? No assovio. E ele estava cumprindo isso, ele estando aí presente, para que se fizesse assim, desse jeito. E todavia ele continua me dizendo, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui, continua me falando isso. Porque ele sempre me falou, ele sempre me disse que iria estar comigo e com vocês. É por isso que a presença dele nós sempre a sentimos, porque é o Espírito Santo. Aí, vamos dizer que tudo se resume. E a pessoa pode dizer, com razão, certamente, com razão nós sentimos sempre a sua presença, porque é o Espírito Santo. E essa porçãozinha que nós temos já lido, ela na mensagem parado, de pé na brecha, ou posicionado na brecha, onde ele fala, página 38, um parágrafozinho aí, para não tomar tempo de vocês. Diz, mas o chamado de Deus tem que vir. O chamado de Deus tem de vir. Se é o chamado de Deus, não pode esperar que seja de uma outra forma, a não ser
por boca humana, a não ser que seja por boca humana. Quem quiser que queira marchar para a terra prometida, que marche. Aquele que queira. E diz, a era da pedra angular. Estamos caminhando para a terra prometida, a caminho da terra prometida. Amém. Deixe que eles venham marchar. Estamos no nosso caminho para encontrar Cristo no tempo do fim. E escreve na segunda vinda, o 7º milênio. E aí ele escreve, aquele que queira marchar para a terra prometida, que marche. Quantos querem continuar marchando para a terra prometida? Todos nós. Continuaremos marchando para a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenar. Hoje recebemos uma grande bênção hoje. E a mensagem que escutamos, a qual ele aí foi como um repasso, um resumo daquilo que ele já vem nos falando, dizendo, e como que nos refrescou, vários pontos aí que ele nos falou, nos refrescou, especialmente aqui em Porto Rico, ele nos dizia, preparem-se, e todas essas coisas. E quando ele nos dizia aí, nos falava que iria vir um tempo antes do aperto, no cumprimento da vinda do Senhor, onde estaria nos dando a fé de rapto. O falou tão claramente aí, tão esclarecido. Eu tenho aqui também. Agora, antes de chegar os céus novos e a terra nova, veja, temos que passar por um momento, por um tempo de aperto, e esse tempo vai ser o cumprimento da vinda do Senhor nesse tempo. Ou seja, que já, quando chegar esse tempo, já é o cumprimento, esse cumprimento já está sendo manifestado no meio da igreja. E nesse tempo, vai ser o cumprimento da vinda do Senhor. Nesse tempo, os 7 trovões, a revelação dos 7 trovões, os 7 trovões que é a voz de Cristo, vai Cristo falar à sua igreja. E isso será falando com voz trovejante. Ou seja, os 7 trovões falando à sua igreja, revelando a ela o mistério da sua vinda. Olhem como ele nos tinha falado aí, nos tinha dito aí, e agora estamos sendo atores, e olhando com nossos olhos e ouvindo com nossos ouvidos o que ele já nos tinha revelado aí. Nos trouxe essa revelação do que seria antes do aperto e durante o aperto, o que aconteceria. Mas não iria se esperar o aperto para receber a fé de rapto, senão que já para esse tempo, alguma coisa que falte ou faltar, porque diz que em aperto ou com aperto, a fé capta melhor. E a fé capta mais rápido. Qualquer coisinha que faltar, aí vamos captar rapidamente. Assim que não vamos esperar que chegue o aperto para nos preparar, senão que o tempo de nos preparar é agora. E todavia, se faltar alguma coisinha para esse tempo, então já aí a fé capta bem melhor. Mas graças a Deus que Deus tem um povo com percepção profética, que está captando dia a dia e agarrando essa palavra. E essa palavra está preparando os escolhidos para quando chegar esse tempo de aperto, já estamos tão maduros ou amadurecidos que o que faltaria seria uma confirmação daquilo que recebemos. De modo que, para uns vai ser, alguma coisinha vai ser de ajuda para a pessoa, para entender. E que se não entendemos, nos foi falado que entenderemos quando já estejamos transformados. Mas já para poder ver, já nessas dimensões ou nessa dimensão, faz falta ter esse conhecimento completo, inteiro, pleno, o qual estamos recebendo ele. Pronto, o receberemos completo, inteiro. De modo que isso era o que eu queria ler para vocês, para que ficasse já no tema de hoje. Assim, salvo essa partezinha que eu não tinha lido para vocês, o qual ele diz aí, aquele que deseja, aquele que queira marchar, que marche.
Já nós aceitamos esse chamado e estamos marchando rumo à terra prometida do novo corpo e brevemente para a terra prometida do glorioso reino milenar. Aceitamos esse chamado, o qual é para bênção de cada um de nós, esse chamado, para ser transformados e depois aceitamos o convite da ceia das bodas do Cordeiro e, consequentemente, para lá, direitinho para lá é que nós vamos. E lá é ali onde receberemos os galardões por tudo aquilo que fizemos a favor da obra de Deus, de modo que, em frente, sem desmaiar, sem desanimar, marchando para a terra prometida, que brevemente vamos receber esse corpo eterno e glorificado. E bom, eu estava vendo isso o que se tinha gravado aí, porque foi algo que se falou, mas eu creio que é melhor deixar isso aí um pouquinho, aguentar isso, segurar isso um pouco. Talvez não se deram conta aí, o que se estava falando aí, não perceberam, não se deram conta, porém, olhem, se começou, digamos que se começou nesse momento, se começou desse dia 13 de junho, para o dia 14, com ressurreição. Esse dia 14 é um 14 de junho. O irmão Branham começou a campanha de evangelismo. Foi no dia 14 de junho, foi um dia 14 de junho que ele começou. Eu tenho anotado o ano exato, mas foi nesse dia, um 14 de junho. O ano exato eu não tenho aqui. E aconteceu aí uma etapa aqui, se iniciou, a qual depois vai transcender com a ressurreição de todos os que partiram, ou com todos os que partiram, com a ressurreição deles. E depois, para o tempo da sua partida, da sua ida, com cura física. Ou seja, que esse ministério abrange ressurreição e transformação, cura total. Por isso, como se cumpriu isso de uma forma simples, todavia Deus estava aí mostrando que neste tempo final será uma realidade, se tornará uma realidade pela palavra falada. As duas ocasiões foi pela palavra falada, ressurreição e cura. A distância e depois escutou-se. E tudo isso na era da pedra angular, no lugar santíssimo. Isso não aconteceria antes. Portanto, já aí, ou lá, para a parte e etapa da cura física, já aí se estava dentro do lugar santíssimo. Já estava dentro do lugar santíssimo. Porque o que representou lá a ressurreição, vejam, vem se cumprir depois, vem se cumprir na era da pedra angular. Se Lázaro não tivesse ressuscitado, ele teria pertencido à lei. Bom, ou seja, que tudo isso já depois nós continuaremos falando, e à medida que Deus nos vai dando tudo, tenham isso por certeza, que o primeiro que vou falar, sou eu quem primeiro vou falar.
porque eu não vou me segurar, não vou aguentar nada, segurar nada, reter nada, aquilo que vocês necessitem para obter o corpo eterno e glorificado. Não vou reter. Assim que sempre estarei para falar tudo que Deus pôr na minha boca, porque foi dito para que profetizes outra vez, novamente. E isso é o que Deus está fazendo neste tempo, profetizando outra vez, novamente. Que Deus abençoe, Deus os guarde. E 14 de junho de 1946. Esse foi o ano que o anjo apareceu para ele também. A sua primeira campanha de cura. 14 de junho. Quase nada. Olha como tudo isso se repete e volta-se a se cumprir neste tempo. Ele me falava, rindo assim, graças por orar por mim. Ele sabia que Deus já tinha o homem no cenário, em cena, para o cumprimento das promessas que faltavam por se cumprir, e que já tinha o homem. Tinha o homem, tinha o povo, tinha o território, tinha tudo. E podemos dizer agora sim que estão todos os elementos. Agora sim que Deus vai cumprir suas promessas. Porque o que faltava era abrir-se a era da pedra angular. Abrir-se essa porta na realidade, no real. Não no campo espiritual, na esfera espiritual. Porque, olhem, todas essas coisas, tudo o que foi falado estava sendo o quê? Fazendo o quê? Mostrando o que Deus faria. E o que Deus faria. E você via que ele dizia, ele falava tudo o que ele nos falava da segunda vinda, nos falava daquilo que os trovões iam estar dando, toda a fé de rapto, tudo isso, e vinha e dizia, bom, se tiver alguém dos que estão aqui que não receberam a Cristo como vosso Salvador, ai meu Deus, e nos dá assim um revertério para trás, estamos na graça, ai que coisa, porque tudo é pertencente, porque tudo isso é pertencente à dispensação da graça, mas agora estamos já no cumprimento pleno do que ele nos estava falando. Agora temos entrado, e como eu sempre dizia, e daí não vai sair nenhum daí. E por quê? O que fazem o pastor das ovelhas, que as mete no curral, as coloca no curral, e quem é que fica na porta? Assim que eu estou na porta, e não vai sair nenhum de vocês vai sair, porque esse é o porteiro, esse é quem vigia pelas ovelhas. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e os cuide, os proteja, e levem essa recomendação do mensageiro, como sempre o fizeram, não apenas aqui em Porto Rico, senão que em todos os lugares, porque de um momento para outro continuam todas essas coisas, ou acontecem todas essas coisas, todos estes efeitos da natureza, terremotos, tsunamis e tempestades, e até meteoros apareceram por aí, meteoritos. Ou seja, que temos que nos preparar, porque em guerra avisada não morre gente. Ou seja, não é porque tenhamos as promessas de Deus para o nosso tempo, que sejamos os escolhidos para recebê-las, vamos ficar com os braços cruzados. Temos que fazer nossa parte e ser responsável pela nossa família. E ter, como ele falava aí, ter os nossos potezinhos de lata, os nossos fardos de arroz, e a nossa comidinha. Falou também café, e em todas essas coisas para quê? E também nos falava, tu viste aí que ele nos falava de ir renovando isso? Pegava um pote de feijões, ou 2, e na semana que vem, e cabia aí, pois faz a reposição, e vão fazendo aí um círculo, um rodízio, e vão renovando a comida. E depois, quando aconteça
algo desse tipo, algo assim, pois já ter aí, olha, não se faz falta nem que isso aconteça. Não é necessário nem que isso aconteça para a necessidade de algum alimento que a pessoa guardou, que a pessoa tenha guardado, porque tem vezes em que a pessoa ou ele fica suspenso do trabalho, ou acontece algo com ela que ela não possa trabalhar, e como é que ele vai comprar alimento? Mas se tiver alguma coisa armazenada, então lhe dá para seguir, continuar em outro trabalho, arrumar outro trabalho. Vê que serve-se para tudo serve. Então, levem essa boa recomendação, tenham essa boa recomendação e cuidando também do nosso corpo, como ele falava aí. Se pudesse se alimentar alguma vitamina a mais, e assim continuar em pé diante do Filho do Homem neste tempo final, nos preparando para a nossa transformação. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e muito obrigado por essa receptividade que sempre há, que sempre existe, na qual a pessoa jamais quer ir embora por causa dela. Porque emanam isso. É como algo que puxa a gente, e que puxa, vai puxando, e que é como se estivessem puxando a gente para a tela, né? Essa é a fé. Como uma tela, essa é a fé que tudo pode. Bom, vê, se continuamos, não há como terminar. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos, e lembrem-se que os amo muito. Deus os abençoe. Amém. Palavras do nosso pastor, profeta, Dr. José Benjamin.